Clara Montenegro acordou mais cedo do que de costume. Lá fora, o dia mal começava a clarear, e ela já estava acordada na cama. Hoje era um dia especial. Exatamente 25 anos atrás, ela e Eduardo haviam oficializado a união num cartório simples, na periferia da cidade. Bodas de prata. Com cuidado, Clara deslizou para fora das cobertas, tentando não acordar o marido. Eduardo Montenegro dormia de costas para ela, virado para a parede. A respiração ritmada dele quebrava o silêncio da manhã. Clara vestiu um robe de seda e caminhou descalça até a cozinha, sentindo a frieza do piso de madeira sob os pés. Enquanto preparava o chá, sentou-se à janela e pegou seu caderno de anotações. Nos últimos 3 meses, ela vinha se preparando para esse dia, planejando cada detalhe, a lista de convidados, o cardápio, a decoração do salão, tudo cronometrado. Queria que aquela noite fosse inesquecível para todos. Especialmente para Eduardo. O relacionamento deles havia esfriado nos últimos tempos. Ele ficava até mais tarde no trabalho. Clara atribuía isso ao cansaço. O negócio de móveis da família, Montenegro e Parceiros, exigia muito dele. 5 lojas na cidade, novos contratos, problemas com fornecedores. Era compreensível que estivesse esgotado. O evento daquela noite deveria reacender algo entre eles. Preciso corrigir isso, pensava Clara, revisando a lista de convidados. 52 pessoas, família, amigos, colegas, parceiros importantes. Ela marcou com um tique o nome de Luciana Prado, sua melhor amiga, e ao mesmo tempo, a designer que, nos últimos 3 anos, vinha trabalhando com Eduardo. Foi a própria Clara quem os apresentou, depois do divórcio de Luciana, querendo ajudar a amiga com o emprego. Já está acordada? Perguntou Eduardo, aparecendo na cozinha com o rosto sonolento, usando calça de moletom e camiseta. Não consigo dormir num dia como hoje, sorriu Clara, levantando-se para beijar o marido. Eduardo afastou-se levemente e esticou o braço em direção à xícara de café. Hoje vou mais cedo pro escritório. Preciso terminar uns papéis para estar livre à noite. Claro, querido. E eu, depois do salão, vou direto ao restaurante. Preciso verificar se está tudo pronto. Restaurante, repetiu Eduardo, olhando pela janela. Escuta, Clara, não acha que isso tudo está um pouco exagerado? 50 pessoas, restaurante caro. Eduardo, são nossas bodas de prata. Acontece uma única vez na vida. E os parceiros, os clientes importantes. Sim, sim, ele interrompeu com um gesto da mão e tomou um gole de café. Só que não me sinto muito à vontade com toda essa ostentação. Clara olhou para o marido, confusa. Antes, ele adorava festas barulhentas, era a alma da comemoração. Alguma coisa, de fato, havia mudado. Vai dar tudo certo, você vai ver. Ela tocou levemente o ombro dele. Pediu seu bolo favorito, com marzipan. Eduardo concordou e rapidamente foi se arrumar. Meia hora depois, a porta de entrada bateu. O dia passou em meio a afazeres. Pela manhã, uma visita ao salão de beleza, onde Clara fez um penteado elaborado e uma maquiagem especial para a ocasião. Depois, os últimos telefonemas para a florista e para o mestre de cerimônias da noite. Também fez a prova do novo vestido prateado, que havia comprado especialmente para a comemoração. Às 6 da tarde, ela já estava no restaurante, conferindo pessoalmente a disposição das mesas e os arranjos florais. Clara, você como sempre está impecável, ouviu uma voz familiar atrás de si. Ela se virou e viu Luciana, uma morena deslumbrante, usando um vestido justo que realçava sua silhueta elegante. Luciana, que bom que você chegou mais cedo, exclamou Clara, feliz, abraçando a amiga. Como eu poderia perder um evento como esse? Respondeu Luciana com um sorriso. Mas havia algo naquele sorriso que soava estranho. Estar juntos tanto tempo, é quase um feito nos dias de hoje. Não foi fácil, claro, mas estamos conseguindo, disse Clara, ajustando as flores na mesa central. Eduardo tem trabalhado muito ultimamente, anda cansado. Sim, trabalho não falta mesmo, concordou rapidamente Luciana. Nosso projeto do novo formato das lojas exige dedicação total. Aos poucos, o salão foi se enchendo de convidados. Chegaram os pais de Eduardo, um casal já de idade, com ar distinto. Depois,
A irmã de Clara com o marido, antigos amigos da universidade, colegas de trabalho, parceiros de negócios. Tocava uma música agradável, e os garçons serviam taças de champanhe. Faltava apenas o homenageado da noite. Onde está o Eduardo? Perguntavam os convidados ao se aproximarem de Clara com cumprimentos. Está preso no escritório, mas já está a caminho, respondia ela com um sorriso. Por dentro, porém, a inquietação crescia. Eduardo apareceu quando todos já estavam sentados às mesas. Entrou com passos rápidos, lançou um olhar pelo salão e foi direto até Clara. Desculpe o atraso, disse ele, beijando-a na bochecha. Ele cheirava a conhaque caro. Está tudo bem? Perguntou Clara em voz baixa. Eduardo forçou um sorriso e sentou-se à cabeceira da mesa. O mestre de cerimônias da noite, o experiente apresentador Rafael, iniciou a celebração com um discurso solene sobre amor e fidelidade. Leu mensagens de felicitações enviadas por quem não pôde comparecer. Um brinde aos homenageados. Anunciou ele, e todos ergueram as taças. E agora, a palavra ao chefe da família, disse Rafael, entregando o microfone a Eduardo. Eduardo levantou-se devagar, ajeitou o paletó e pegou o microfone. Lançou um olhar pela plateia e parou os olhos em Luciana, sentada a alguns lugares de distância de Clara. Havia algo em seu olhar que fez Clara se enrijecer. Queridos amigos, começou ele com a voz firme, sou grato a todos que vieram hoje compartilhar esta noite conosco. 25 anos. É realmente muito tempo. Fez uma pausa e tomou um gole da taça. Justamente por isso, achei que hoje seria o momento ideal para um anúncio importante. Sua voz ficou ainda mais firme. Ao longo desses anos, muita coisa mudou. Clara e eu passamos por muita coisa juntos. Mas chegou a hora de mudanças. Eu estou dando entrada no divórcio. No salão, caiu um silêncio absoluto. O silêncio foi ensurdecedor. O chão pareceu sumir sob seus pés. Os sons ao redor desapareceram, e o mundo se resumiu ao rosto de Eduardo, pronunciando aquelas palavras inacreditáveis. E quero apresentar a vocês a mulher com quem pretendo construir uma nova vida, continuou ele. Luciana se levantou com um leve sorriso e caminhou até Eduardo, segurando-o pelo braço. Luciana e eu não apenas nos amamos, disse ele, passando o braço pela cintura dela, como também desenvolvemos juntos uma nova proposta de negócio, a rede de boutiques de design Montenegro e Prado, que em breve será inaugurada nas 3 maiores cidades do país. Clara os observava como se estivesse presa em um pesadelo. Sua melhor amiga e seu marido. Clara, me desculpe por você saber disso justamente hoje. Eduardo tentou soar compassivo, mas sua voz soou artificial. Mas é melhor ser honesto e transparente. Alguém entre os convidados tossiu nervosamente. Outro murmurou, meu Deus, que vergonha. A mãe de Eduardo levou as mãos ao rosto. Clara se levantou lentamente. Sentia dezenas de olhares sobre si, olhares de pena, de constrangimento. Havia um nó preso na garganta e os olhos marejados. Anos de convivência social a haviam ensinado a manter a compostura. Endireitou os ombros e encarou o marido e a ex-amiga. Agradeço a honestidade, Eduardo. E a você também, Luciana. A última palavra, Clara pronunciou com leve ênfase. Tirou do pescoço o colar de pérolas, presente de Eduardo no aniversário de 20 anos de casamento, e o colocou sobre a mesa. Acho que isso também faz parte do passado agora. Ela lançou um olhar ao redor, observando os convidados espantados. Me desculpem por estragar a noite. Aproveitem a festa, está tudo pago. E de cabeça erguida, dirigiu-se à saída. Ninguém teve coragem de detê-la. Lá fora, uma garoa fina caía. Clara parou sob a marquise do restaurante, tentando controlar o tremor no corpo. Pegou o celular para chamar um táxi, mas suas mãos tremiam tanto que mal conseguia pressionar os botões. Clarinha, minha querida. Antônia Montenegro, mãe de Eduardo, estava ao lado dela. O que foi que esse idiota fez? Disse, abraçando a nora. E só então Clara permitiu-se chorar. Os dias seguintes se tornaram um verdadeiro pesadelo. Clara não saía do quarto, recusava comida e não atendia ligações. Eduardo havia saído de casa naquela mesma noite, levando apenas o essencial. Disse que enviaria um motorista para buscar o restante. Uma semana depois,
O advogado dele apareceu com os papéis do divórcio. As condições eram humilhantes. Eduardo estava disposto a deixar para Clara apenas o apartamento onde haviam morado nos primeiros anos de casamento e uma pequena compensação mensal. A casa de campo, as ações da empresa, as contas conjuntas, todo o restante ele pretendia ficar para si ou dividir de maneira minimamente vantajosa para Clara. Ele entende que você sempre viveu às custas dele e que não teve participação no crescimento dos negócios, explicou o advogado, sem encará-la. Eu também contribuí, respondeu Clara em voz baixa. Cuidava da casa, organizava os contatos, preparava recepções para os parceiros dele. Infelizmente, é difícil atribuir um valor financeiro a esse tipo de contribuição, disse o advogado, dando de ombros. E tem o fato de que vocês se casaram com separação total de bens. Ao mesmo tempo, Clara soube pela coluna social que Eduardo e Luciana já estavam morando juntos em uma cobertura no centro da cidade e se preparavam para lançar uma nova linha de lojas de móveis. Eram chamados de um novo casal criativo e apaixonado do mundo do design. O telefone de Clara não parava de tocar. Jornalistas sedentos por detalhes do escandaloso divórcio, antigos amigos que de repente começaram a evitá-la, temendo prejudicar suas relações com o influente Eduardo Montenegro. Clara, se mantém firme, viu? Dizia Marina ao telefone, uma das poucas amigas que não a abandonaram. Isso é só uma crise de meia-idade. Mas aquilo pouco ajudava. O Eduardo não é do tipo que volta atrás. Ele fez a escolha dele, e não tem mais volta. Um mês após aquela noite desastrosa, Clara se viu sozinha em um apartamento vazio, sem saber como seguir em frente. Aos 45 anos, estava sozinha, sem profissão. Um dia, havia sonhado em ser artista, mas abriu mão disso pela família. Agora, com a saúde fragilizada, a reputação arranhada e o estigma de esposa abandonada, sentia-se perdida. Talvez você devesse procurar um psicólogo, sugeriu Marina. Talvez, respondeu Clara, com indiferença. Seus pais tinham falecido há alguns anos. A irmã morava no exterior com a própria família. Restava apenas a antiga casa da família, em uma cidade do interior, onde ainda vivia sua tia Margarida. Elas se falavam apenas de vez em quando, em datas comemorativas. Na verdade, tem uma opção, disse Clara, sem muita convicção. À noite, ela discou o número da tia. Após vários toques longos, ouviu-se uma voz energética do outro lado. Margarida Duarte, quem fala? Tia Margarida. Sou eu, Clara, disse ela, estranhando quão seco e sem vida soava o próprio tom de voz. Clarinha. Mas que surpresa! O que aconteceu? Clara ficou em silêncio por um momento, tentando encontrar palavras para contar sua humilhação até mesmo a um parente próximo. Tia Margarida, posso passar um tempo com você? Eu e Eduardo. Estamos nos divorciando. Do outro lado da linha, houve um silêncio. Depois, a tia suspirou profundamente. Venha. Claro. A casa é grande, tem espaço de sobra. Só me avise quando estiver chegando, que eu vou te buscar. 2 semanas depois, após assinar uma procuração para que o advogado cuidasse do processo de divórcio, Clara embarcou em um ônibus rumo a uma cidadezinha a 300 quilômetros da capital. Durante toda a viagem, ela ficou olhando pela janela, sem realmente enxergar a paisagem que passava. Pensamentos confusos giravam em sua mente. Como não percebeu o que estava acontecendo entre o marido e sua melhor amiga? Como iria viver agora? O que diriam as pessoas? Na rodoviária, foi recebida pela tia Margarida, uma mulher alta e magra, com os cabelos grisalhos bem penteados para trás e olhos vivos cor de caramelo. Ah, Clarinha, como você está abatida, disse a tia, balançando a cabeça enquanto a abraçava. Está tudo bem, tia Margarida. Eu vou conseguir, respondeu Clara. Vai conseguir, sim, concordou a tia, uma senhora de aparência firme. Nós somos fortes. É do sangue dos Montenegro. Sempre foi assim, ou mergulhamos de cabeça no abismo ou seguimos rumo às estrelas. Meio termo nunca foi pra gente. A antiga casa de madeira, com janelas decoradas por entalhes, recebeu Clara com o calor do fogão aceso e o cheiro de torta de maçã. Tia Margarida levou até o andar de cima, para um quarto pequeno e claro, com uma cama de solteiro, um guarda-roupa e uma escrivaninha perto da janela. Fique à vontade, disse a tia, abrindo a janela. A roupa de cama está limpa,
As toalhas estão no banheiro. Descanse da viagem. Depois tomamos um chá. Clara concordou com um aceno e sorriu com gratidão. Gostou daquele quarto, com papel de parede desbotado de flores miúdas e um ícone antigo no canto. Havia ali uma paz diferente, nada parecida com o silêncio opressor do apartamento vazio na cidade. Os primeiros dias na casa da tia passaram como em um nevoeiro. Clara dormia muito, falava pouco e evitava pensar em qualquer coisa. Margarida Duarte, ex-professora de história, não a pressionava. Deixava livros e flores frescas na mesinha de cabeceira e lhe dava espaço para ficar sozinha. À noite, as duas se sentavam no velho pomar, debaixo da macieira, tomavam chá de ervas e ouviam os grilos cantando. Sabe, tia Margarida, disse Clara certa vez, olhando o céu dourado do entardecer, às vezes eu sinto que toda a minha vida até aqui não foi realmente minha. Como se eu tivesse vivido um papel, um jogo com regras que não eram minhas. Margarida Duarte balançou a cabeça, pensativa. Isso acontece com frequência na nossa família, disse tia Margarida. Somos bons em nos adaptar. Mas só são felizes aqueles que encontram o próprio caminho. Como assim? Clara olhou para a tia, intrigada. Margarida apenas sorriu e mudou de assunto. No dia seguinte, a chuva começou a cair. O som monótono das gotas batendo no telhado aumentava a melancolia. Clara andava pela casa, folheando álbuns de fotos antigos, observando os pratos decorativos nas prateleiras e quadros amarelados nas paredes. Tia Margarida, posso subir no sótão? Perguntou ela durante o almoço. Lembro que, quando criança, eu e minha irmã adorávamos explorar lá quando vínhamos passar as férias. Claro, respondeu a tia, pegando uma chave da gaveta de um guarda-roupa antigo. Só cuidado, está bem empoeirado. Vista algo mais simples. O sótão recebeu Clara com um ar abafado e o cheiro de mofo. Um feixe de luz atravessava a janelinha estreita, iluminando as partículas de poeira suspensas no ar. Ela ligou a lanterna que havia trazido consigo e olhou ao redor. Era como se o tempo tivesse parado ali. Malas antigas amarradas com barbante, pilhas de revistas velhas, um abajur quebrado, uma bicicleta infantil com a tinta descascada, objetos guardados por décadas. Clara se movia com cuidado sobre as tábuas que rangiam sob seus pés, tentando não esbarrar em nada. No canto mais distante, Clara notou um baú antigo, com o estofado desbotado. Ao levantar a tampa, encontrou pilhas de cartas amareladas, vestidos antigos embrulhados em papel e uma pequena caixa de madeira com uma placa de cobre. Clara aproximou a lanterna e leu o nome gravado, Elizabeth. Vovó, sussurrou, retirando com cuidado a caixinha. Com alguma dificuldade, conseguiu abrir o pequeno fecho. Dentro, havia um maço de cartas amarradas com uma fita desbotada, alguns esboços pequenos, um diário com capa de couro e um envelope lacrado com a inscrição: para minha neta, se algum dia ela seguir meu caminho. Com a descoberta nas mãos, Clara desceu do sótão. Tia Margarida, eu encontrei algumas coisas da vovó Elizabeth, disse ao entrar na sala, onde Margarida tricotava uma peça rendada. Eu quase não sei nada sobre ela. Só que morreu jovem. A tia largou o tricô e olhou atentamente para a caixa nas mãos da sobrinha. Então chegou a hora de saber, disse em voz baixa. Elizabeth foi uma mulher especial na nossa família. Mas dela pouco se falava. Era uma figura inconveniente para a época. Inconveniente. Clara sentou-se ao lado da tia no sofá. Ela era artista. E muito talentosa. Nos anos 1920, fazia parte de um círculo de vanguardistas. Suas obras eram expostas não só aqui, mas também na Europa. Mas depois, ela se casou com seu avô, teve filhos e precisou escolher. E ela escolheu a família? Perguntou Clara em voz baixa. Não exatamente, suspirou tia Margarida. Eram tempos difíceis. A arte de vanguarda foi considerada burguesa, subversiva. Muitos amigos dela foram presos. Seu avô insistiu para que ela abandonasse aquele ofício perigoso. Oficialmente, ela obedeceu. Margarida apontou para a caixa nas mãos de Clara. Mas é melhor que você leia por si mesma. Essa é a história dela, contada com as próprias palavras. Naquela noite, instalada no quarto com uma xícara de chá, Clara abriu o diário da avó. As páginas antigas tinham cheiro de tempo e tinta.
A caligrafia firme e levemente inclinada revelava um temperamento decidido. 12 de setembro de 1925. Augusto Mendes elogiou meu trabalho novamente. Disse que estou descobrindo uma nova linguagem das cores, que minhas telas têm um som próprio, uma nota única. Não consigo expressar o quanto essas palavras significam para mim. Amanhã, nosso círculo vai se reunir na casa de Henrique Morial. Dizem que Alexandre Lemoine virá de Paris. Que tempo emocionante para a arte. 3 de junho de 1926. Minha primeira exposição individual. Veio muita gente, até um repórter do jornal Tribuna Nacional. A matéria foi crítica, é verdade, mas só o fato de receber atenção já é um reconhecimento. FA me apresentou a um galerista. Ele quer algumas obras para uma exposição. 14 de fevereiro de 1927. Conheci Alexandre em uma noite literária na casa dos Moreira. Ele é engenheiro, distante do mundo artístico, mas fala com tanta paixão sobre suas pontes e edifícios que fico encantada em ouvi-lo. Me convidou para um concerto na Filarmônica. Clara folheava as páginas, mergulhada na vida da avó que mal conheceu. Diante de seus olhos, surgia uma mulher vibrante e talentosa, ávida por novas ideias, amiga de artistas notáveis de sua época, sonhando em transformar o mundo da arte. 10 de maio de 1929. Alexandre me pediu em casamento. Eu aceitei. Eu o amo. Mas como conciliar família e criação artística? Henrique Morial prevê um grande futuro para mim. Diz que minha técnica é única. Mas Alexandre encara a pintura como um passatempo simpático, algo para se fazer nas horas vagas. 2 de outubro de 1930. Nosso filho nasceu. Chamamos de Vicente, em homenagem ao pai de Alexandre. Agora não há tempo para pintar, claro, mas imagens, cores e composições continuam surgindo em minha mente. Anoto ideias em pedaços de papel enquanto amamento o bebê. 18 de março de 1932. Uma matéria explosiva no jornal condena os formalistas e cosmopolitas nas artes. Muitos de meus amigos foram citados. Felipe Antunes foi preso. Alexandre, horrorizado, exige que eu destrua todos os trabalhos perigosos e rompa com os antigos colegas. Brigamos feio. Mas ele tem razão. Temos um filho. As páginas seguintes relatavam o apagamento gradual da vida de Elizabeth, o nascimento do segundo filho, as tarefas domésticas, a mudança para outra cidade onde Alexandre havia sido nomeado engenheiro-chefe na construção de um grande projeto. E depois, a guerra. A evacuação, o medo constante pelos filhos e pelo marido. Mas, entre as linhas da rotina, surgiam registros de uma paixão secreta. 5 de janeiro de 1944. Quando todos dormiram, peguei as tintas. Pintei a luz da lamparina a querosene. As mãos ainda lembram. Descobri uma forma de unir a técnica ancestral com recursos modernos. Sempre houve uma força interior nas ícones, uma luz que vinha de dentro. E se eu somar a isso a dinâmica da vanguarda? 17 de abril de 1945. A guerra está chegando ao fim. Alexandre foi promovido. As crianças entraram numa boa escola. E eu? Sou como um fantasma na própria casa. Todos me veem como esposa e mãe exemplar. Ninguém imagina que, à noite, eu vivo outra vida. Minha oficina secreta no sótão é o único lugar onde ainda sou eu mesma. Junto ao diário, havia um caderno fino com anotações técnicas, receitas de pigmentos, formas de preparar a tela, técnicas especiais para aplicação em camadas. Elizabeth desenvolveu uma técnica única, que unia a tradição da pintura de ícones à ousadia das ideias de vanguarda. Ao folhear os esboços, Clara ficou impressionada com a força e a originalidade deles. Mesmo aqueles pequenos rabiscos irradiavam aquela luz interior de que sua avó falava. Já passava da meia-noite quando Clara finalmente se decidiu a abrir o envelope lacrado com a inscrição: para minha neta. Minha querida menina, não sei o seu nome, nem como você se parece. Talvez tenha traços meus. Nesse caso, sua vida provavelmente não tem sido fácil. A nossa linhagem é obstinada e independente. Se você está lendo esta carta, então sei que a chama que me consumia também arde em você. Talvez, como eu, você tenha feito uma escolha. Talvez tenha abandonado seu verdadeiro propósito. E talvez agora esteja diante de um abismo,
como uma mulher que compreendeu tarde demais o que realmente importa. Jamais traia o seu dom. A arte não é um capricho, nem um passatempo, nem mesmo uma forma de se expressar. É o modo como a alma existe no mundo. Reprimi-la é morrer aos poucos por dentro. Amei meu marido e meus filhos. Mas uma parte de mim sempre permaneceu insatisfeita, incompleta, não vivida. Não repita o meu erro. Encontre forças para voltar ao seu verdadeiro caminho, mesmo que todos à sua volta considerem isso uma tolice. Dentro desta caixa, você encontrará a descrição da minha técnica. Passei anos desenvolvendo essa técnica, combinando antigos conhecimentos com ideias novas. Talvez isso lhe seja útil. E mais, não tenha medo de recomeçar. Nunca é tarde para lembrar quem você era, antes que o mundo fizesse você esquecer. Com amor, sua avó, Elizabeth 1950. Anexado à carta havia um pequeno autorretrato, uma mulher jovem, de olhar penetrante e expressão decidida. Clara, com surpresa, notou a semelhança. A mesma linha das maçãs do rosto. O mesmo formato dos olhos. Somos parecidas, sussurrou, passando os dedos pela borda do retrato. Durante toda a noite, Clara não conseguiu dormir. As palavras da avó ecoavam em sua mente, misturando-se aos próprios pensamentos. Lembrou-se de como sonhava, na juventude, em ser artista. De quando venceu o concurso municipal de jovens talentos. De quando foi aprovada na Escola de Belas Artes, até que Eduardo apareceu com seus grandes planos e a certeza inabalável de que pintura não era coisa séria, pelo menos não para uma mulher envolvida com um homem de negócios. Na manhã seguinte, Clara desceu para o café com os olhos vermelhos de insônia, mas com uma nova firmeza no olhar. Tia Margarida, disse ela, enquanto colocava mingau na tigela, onde posso comprar material de pintura por aqui? Margarida Duarte sorriu, como se estivesse esperando por essa pergunta. No centro tem uma lojinha, disse Margarida. Não tem lá muita variedade, mas você vai encontrar o essencial. E para quê, exatamente? Quero tentar, respondeu Clara em voz baixa. Aquilo que um dia eu amei. Aquilo que a vovó Elizabeth descreveu na carta. Então você leu, disse a tia, concordando com a cabeça. Eu sabia que a caixinha chegaria a você justamente agora. Ela se levantou da mesa e foi até o guarda-roupa antigo. Do fundo da gaveta, retirou um embrulho de tecido cru. Esses são os pincéis dela. Elizabeth me pediu que os entregasse a quem fosse continuar sua missão. Com as mãos trêmulas, Clara abriu o tecido. Lá dentro havia pincéis de vários tamanhos, com cabos de madeira polida pelo uso, marcas do toque contínuo de uma artista talentosa. E lá em cima, continuou a tia, tem um quarto no sótão, com boa luz natural. Sua avó costumava pintar lá quando nos visitava. Pode montar seu ateliê, se quiser. Naquele mesmo dia, Clara foi até a loja de materiais artísticos. Com o coração acelerado, escolheu telas, tintas, solventes, bases, tudo aquilo que não tocava havia mais de 20 anos. A vendedora, uma senhora de olhar cansado, observava com curiosidade a mulher adulta e elegante, examinando com cuidado cada pincel, cada tubo de tinta. Você é artista? Perguntou ela, enquanto embalava as compras. Já fui, respondeu Clara. E talvez volte a ser. Quero tentar de novo. Ao voltar para casa, Clara subiu até o quarto do sótão, que tia Margarida já havia deixado preparado. Tinha lavado a janela, limpado a velha mesa, levado um banquinho e até colocado um jarro com flores do campo. Clara organizou os materiais que havia comprado, esticou a primeira tela e parou diante dela. O medo a paralisou. E se não der certo? E se esses 20 anos de silêncio tivessem apagado todo o talento que ela já teve? Não tenha medo de recomeçar. Vieram à mente as palavras da avó. Respirando fundo, Clara mergulhou o pincel na tinta e fez a primeira pincelada. Os primeiros dias no ateliê não foram fáceis. As mãos pareciam ter esquecido as habilidades que um dia dominaram, e a mente hesitava diante de cada escolha. Ela seguia os antigos métodos de Elizabeth, misturando as tintas conforme as receitas anotadas, mas os resultados a frustravam. Talvez eu esteja velha demais para um novo começo, pensava, encarando os rascunhos fracassados que já enchiam a lixeira. Certa manhã, encontrou tia Margarida com um álbum aberto sobre a mesa, olhando atentamente. Veja, Clarinha, disse,
apontando para uma das imagens. Essa aqui é uma das poucas obras da sua avó que sobreviveram. As outras foram destruídas ou acabaram em coleções privadas, sumidas no tempo. Clara se debruçou sobre a reprodução. Da pintura emanava uma luz estranha, não vinda de fora, mas de dentro da figura retratada. Como se eu realmente conseguisse isso, sussurrou Clara. Elizabeth dizia que o segredo não estava na técnica, mas no estado de alma, respondeu tia Margarida. Ela só pintava aquilo que vivia por dentro. Cada quadro era parte da própria história. Essas palavras tocaram fundo em Clara. Naquela mesma noite, sentada diante de uma tela em branco, ela compreendeu de repente que estava fazendo tudo errado. Tentava imitar a técnica da avó, mas sem preenchê-la com seu próprio conteúdo. Clara fechou o caderno de anotações de Elizabeth e deixou-o de lado. Fechou os olhos. Diante de sua mente surgiu a própria imagem, o momento em que Eduardo anunciava o divórcio. Suas mãos trêmulas. A saída humilhante do restaurante, sob os olhares dos convidados. Ela abriu os olhos e começou a pintar, sem pensar, sem planejar composição. Apenas deixando tudo fluir sobre a tela. A figura tomou forma, um vestido longo, caminhando por uma estrada deserta, afastando-se de uma casa em chamas. O rosto não era visível, mas na linha tensa dos ombros havia uma dignidade silenciosa, a força de quem havia perdido tudo, mas não se perdeu de si mesma. Clara deixou de tentar copiar a avó. Começou a buscar seu próprio caminho, unindo os recursos técnicos herdados com a sua dor, suas memórias, sua verdade. E assim iniciou uma nova série de quadros, sobre o destino feminino, sobre a transformação que nasce da perda, sobre a força nascida da dor. Margarida observava a sobrinha com aprovação. Agora, Clara acordava ao amanhecer e trabalhava até tarde da noite, esquecendo-se de comer ou descansar. A tia, em silêncio, levava chá e sanduíches ao ateliê, cuidando para não interromper o processo criativo. Seus olhos estão brilhando, comentou certa noite, durante o jantar. Igual aos da Elizabeth, quando ela estava envolvida em algo importante. Acho que encontrei o meu tema, concordou Clara. E talvez, também a minha técnica. Uma de suas ideias mais bem-sucedidas foi o uso de camadas finas de vernizes transparentes, que criavam o efeito de luminosidade típico das obras de Elizabeth. Mas, ao combiná-lo com tintas acrílicas modernas, o resultado era surpreendente. As imagens, de aparência clássica, ganhavam uma profundidade e uma intensidade emocional inesperadas. Após 3 meses de trabalho intenso, Clara havia criado uma série com 12 quadros. Cada um contava uma etapa de um renascimento, da fuga, a mulher deixando para trás uma casa em chamas, até o despertar, a mesma mulher, agora em meio a árvores com flores desabrochando. O advogado de Eduardo continuava ligando, insistindo para que ela assinasse os documentos da partilha de bens. Mas aquelas conversas já não tinham poder sobre Clara. Ela pedia adiamento, alegando mal-estar, e mergulhava de volta na criação. Certo dia, tia Margarida voltou da biblioteca animada. Clarinha, convidei um velho colega meu para tomar chá, disse, arrumando a mesa. Arthur Ferreira. Nós lecionávamos juntos na Escola de Belas Artes. Hoje ele é curador de uma galeria no Centro Cultural da região. Espero que você não se incomode. Claro que não, respondeu Clara, distraída, ainda pensando na pintura que começara naquela manhã. E como quem não quer nada, tia Margarida acrescentou. Ah, e eu mostrei a ele umas fotos dos seus quadros. Clara congelou. Você fotografou minhas pinturas? Desculpe se foi uma invasão, disse a tia, sentando-se ao lado dela à mesa. Mas elas estão tão bonitas, Clara. As pessoas precisam vê-las. O Arthur é um profissional, tem um gosto excelente. Ele não elogiaria por gentileza. Clara pensou em responder, mas não teve tempo. A campainha tocou. Arthur Ferreira revelou-se um homem elegante, por volta dos 50 anos, cabelos grisalhos bem cuidados, olhos cinzentos e penetrantes, com um sorriso gentil. Clara percebeu de imediato o quanto ele a observava com atenção, enquanto trocavam cumprimentos e tomavam chá com torta de maçã. A Margarida me mostrou algumas das suas obras, disse-lhe por fim, colocando a xícara de lado. Fiquei impressionado. Há algo nelas que toca em algo familiar, e ao mesmo tempo, é completamente original. Obrigada, respondeu Clara, corando.
Mas estou só recomeçando. Eu adoraria ver os originais, se você permitir, continuou Arthur. Clara hesitou. Não sabia se estava pronta para mostrar suas obras a um estranho. Aqueles quadros eram íntimos demais. Pessoais demais. Arthur Ferreira é um grande especialista em arte de vanguarda, comentou tia Margarida, como quem não diz nada. Interessa-se especialmente por nomes esquecidos dessa época. É mesmo? Clara olhou para o convidado com um novo interesse. Sim, é a minha paixão, confirmou Arthur com um leve aceno de cabeça. Muitos artistas talentosos daquela época foram injustamente esquecidos ou deliberadamente apagados da história da arte. Tento corrigir essa injustiça. Após mais alguns minutos de conversa, Clara tomou coragem. Está bem. Vou mostrar minhas obras. Mas, por favor, entenda, eu não sou uma artista profissional. Eles subiram para o ateliê, onde os quadros estavam apoiados contra a parede, banhados pela luz da manhã que entrava pela ampla janela. Superando a timidez, Clara começou a mostrar os quadros um a um. Arthur Ferreira observava em silêncio, passando de uma tela a outra, com expressão de crescente surpresa. Por fim, ele parou diante da obra Despertar e disse, num tom quase reverente: incrível. A técnica é praticamente idêntica. Me diga, você é parente de Elizabeth Duarte? Clara o encarou, surpresa. Sim, ela era minha avó. Mas como você? Estudo a obra dela há anos, explicou Arthur. Escrevi alguns artigos sobre a enigmática e Duarte para revistas especializadas. Suas obras raramente aparecem em leilões, mas quando surgem, alcançam valores altíssimos. Há algo nessas obras, um brilho, disse Arthur. Um brilho que vem de dentro, completou Clara em voz baixa. Exatamente, concordou ele, entusiasmado. Mas o mais impressionante é que você não apenas usa a técnica da Elizabeth. Você a desenvolve, dá um novo tom, uma linguagem contemporânea. É uma combinação única. Ele se virou para Clara com uma expressão séria. Eu gostaria de organizar uma exposição sua. Acredito que seria uma verdadeira revelação no mundo das artes. Uma exposição? Clara ficou desconcertada. Mas, eu não estou pronta. Isso tudo é tão pessoal. A arte é sempre pessoal, retrucou Arthur com delicadeza. Mas ela só atinge seu potencial quando encontra ressonância nos outros. Suas obras precisam ser vistas, Clara. E não apenas porque são belas, mas porque são uma ponte entre o passado e o presente. Tia Margarida, que observava a conversa em silêncio, acrescentou: pense nisso, Clarinha. Elizabeth ficaria imensamente feliz em saber que sua técnica reviveu. Que a neta dela está dando continuidade ao que ela não conseguiu terminar. Durante o almoço, Arthur contou sobre suas pesquisas a respeito da obra de Elizabeth Duarte. Descobriu-se que ainda existiam cerca de 20 pinturas dela, espalhadas por museus europeus e coleções particulares. Cada uma valorizada por sua técnica incomum e pela profundidade dos temas. Há tempos venho amadurecendo a ideia de organizar uma exposição de vanguardistas esquecidos, explicou Arthur. Mostrar ao mundo o trabalho de artistas que estavam à frente do seu tempo. Sua avó foi uma dessas pessoas. E o senhor está propondo incluir meus quadros nessa exposição? Perguntou Clara. Não, disse Arthur, balançando a cabeça com um leve sorriso. Estou propondo construir toda a exposição em torno de vocês duas, o legado de Elizabeth e Clara. Mostrar não apenas a continuidade da técnica, mas também a ligação espiritual que atravessa gerações. Mas eu não sou uma artista profissional, lembrou ela. E quem, entre os verdadeiros criadores, realmente se vê como profissional? Respondeu ele, sorrindo. A arte não é uma profissão, é um chamado. E além disso, você tem formação artística. Incompleta, murmurou Clara, constrangida. E isso torna a história ainda mais interessante, completou Arthur. Uma mulher que, após uma experiência pessoal intensa, retorna à sua vocação e revive a técnica esquecida de sua avó famosa. É um enredo poderoso. Eles conversaram até tarde. Arthur falava sobre a galeria que dirigia, os projetos que organizava, e seu desejo de revelar novos nomes ao público. Tenho contato com alguns colecionadores que possuem obras da sua avó, explicou ele.
Acredito que aceitarão emprestá-las para uma exposição temporária. Será a primeira exposição completa da Elizabeth Duarte, concluiu Arthur, com entusiasmo. Ao se despedir, ele entregou a Clara um cartão de visitas. Pense com calma sobre minha proposta. Se decidir aceitar, me ligue. Podemos discutir os detalhes com tranquilidade. Quando a porta se fechou atrás do visitante, tia Margarida abraçou a sobrinha. Sabe, Clarinha, ele está certo. Suas pinturas merecem ser vistas. São boas demais para ficarem esquecidas no sótão. Clara não dormiu naquela noite, refletindo sobre a proposta de Arthur. A ideia de exibir seus quadros em público lhe causava medo. E se os profissionais criticassem? E se achassem tudo amador? Na manhã seguinte, durante o café, ela falou com a tia. Eu decidi. Vou aceitar. Hoje mesmo vou ligar para o Arthur Ferreira. Eu sabia. Sorriu tia Margarida. Você é uma verdadeira Duarte. A preparação para a exposição durou um mês. Arthur mostrou-se um organizador incansável e eficaz. Conseguiu que 2 colecionadores cedessem as obras de Elizabeth, escreveu o texto para a imprensa local e contratou um jovem designer talentoso para a criação do catálogo. Enquanto isso, Clara seguia produzindo, inspirada pela exposição iminente. Aos quadros sobre o renascimento feminino, somou novos temas, memória histórica e herança criativa. Em suas novas obras, Clara passou a investigar a conexão entre gerações, entre o passado e o presente. Arthur passou a visitá-la com frequência para discutir os detalhes da exposição. Aos poucos, a relação entre eles se transformou em uma amizade sincera. Clara se surpreendia com a leveza e o interesse que sentia na companhia daquele homem culto e apaixonado pelo que fazia. Arthur não apenas entendia de arte, ele vivia para ela. Acho que sou melhor em falar sobre arte do que em criá-la, confessou ele, certo dia, com um sorriso. Mas isso é tão importante quanto, contestou Clara. Sem pessoas como você, muitos artistas jamais teriam sido compreendidos. Gosto de ser uma ponte entre o artista e o público, concordou Arthur. Ajudar as pessoas a enxergar o que talvez passassem despercebidos sem uma orientação. A exposição Legado, Elizabeth e Clara foi montada em uma antiga capela transformada em galeria, um verdadeiro templo da arte. Conseguiram reunir 5 obras de Elizabeth. Elas ocupavam a parede central. Ao lado de cada quadro, havia fotografias da artista, recortes de jornais antigos e trechos de suas cartas. As pinturas de Clara estavam expostas nas paredes ao redor, formando um diálogo com as obras da avó. Entre as 2 áreas da exposição, foram instaladas páginas do Diário de Elizabeth e descrições de sua técnica única. Para surpresa dos organizadores, a abertura atraiu muito mais visitantes do que o esperado. Não apenas apreciadores de arte locais estavam presentes, mas também jornalistas de grandes veículos, galeristas de cidades vizinhas e colecionadores que viajaram especialmente após o anúncio em uma revista especializada. Arthur, você não me avisou que haveria tanta movimentação assim, sussurrou Clara, olhando para o salão lotado. Nem eu esperava, para ser sincero, respondeu ele, em tom baixo. Mas a história da misteriosa Elizabeth Duarte já desperta curiosidade há muito tempo, nos círculos especializados. E o seu retorno só aumentou a expectativa. Após a cerimônia de abertura, na qual discursaram o diretor da galeria e o próprio Arthur, um senhor elegante, de modos refinados, aproximou-se de Clara. Senhora Clara, permita-me apresentar. Sou Rafael Drummond, colecionador. Tenho 2 obras da sua avó, são as joias do meu acervo. E o que a senhora está fazendo é extraordinário. Ele fez uma breve pausa, depois continuou. Gostaria de adquirir sua pintura Despertar, se estiver à venda. Clara olhou, hesitante, para Arthur, que imediatamente interveio com gentileza. Senhor Drummond, ainda não discutimos os aspectos comerciais da exposição. O senhor se importaria de deixar seus contatos? Entraremos em contato ao fim da mostra. Aquele foi apenas o primeiro, mas de longe não o único interessado. Ao fim da noite, Clara segurava nas mãos uma pilha de cartões de visita de colecionadores, galeristas e até um representante de um museu de arte contemporânea da capital demonstrou interesse em adquirir uma de suas obras para exposição permanente. Eu não te disse, exclamou tia Margarida com um sorriso vitorioso, quando voltaram para casa após uma noite exaustiva, mas triunfante. Suas obras precisavam ser vistas.
Uma semana depois, o jornal regional publicou uma extensa matéria com o título O Fenômeno Clara, um renascimento através das gerações. O autor, um crítico de arte renomado, escrevia sobre o raro caso de transmissão não apenas técnica, mas também de visão de mundo entre avó e neta, um elo genético que unia as tradições vanguardistas ao vocabulário artístico contemporâneo. Já um jornalista de uma importante revista de arte da capital entrevistou Clara em profundidade. Nessa conversa, ela contou toda a história, a descoberta do legado da avó Elizabeth, o reencontro com a pintura e como superou uma crise pessoal por meio da arte. 2 semanas depois, a matéria foi publicada com o título Cura pela Criação, como Clara Montenegro redescobriu a si mesma e ressuscitou a técnica de sua avó famosa. Foi exatamente essa reportagem, ilustrada com fotos de Clara em seu ateliê, que Eduardo, seu ex-marido, viu. A partir da primeira exposição bem-sucedida, a vida de Clara mudou drasticamente. Arthur, que agora atuava como uma espécie de agente não oficial de Clara, organizou a venda de algumas obras a colecionadores particulares, e por valores bastante respeitáveis. O dinheiro arrecadado permitiu a Clara adquirir materiais de alta qualidade e, finalmente, deixar de se preocupar com questões financeiras. Ela até transferiu parte da quantia ao seu advogado, pedindo que passasse a defender com mais firmeza seus interesses no processo de divórcio, que ainda se arrastava. A matéria publicada na Revista da Capital teve um efeito inesperado. Clara foi convidada a apresentar suas obras em uma prestigiada galeria de arte contemporânea na capital. É uma proposta séria, disse Arthur, ao telefone, logo após conversar com o diretor da galeria. A arte moderne é um dos espaços mais influentes do país. Exibem ali apenas artistas consagrados. Mas eu não sou uma artista consagrada, hesitou Clara. Sou apenas uma mulher que voltou a pintar há pouco tempo. Isso não importa, rebateu Arthur. O que conta é a qualidade das obras e o impacto que causam no público. E nisso, você está no nível mais alto. A preparação para a exposição na capital levou 2 meses. Clara criou novas pinturas, aprofundando ainda mais os temas do renascimento feminino e do legado espiritual. Arthur passou a visitar com mais frequência, vindo do centro regional para ajudá-la na seleção das obras e na elaboração do catálogo. E pouco a pouco, a colaboração entre os dois começou a ir além do profissional. Trabalhar com você foi a melhor coisa que aconteceu na minha carreira, disse Arthur certa vez. Clara sorriu, envergonhada. Quem deveria agradecer sou eu. Sem seu apoio e sem sua crença em mim, tudo isso teria continuado apenas como um hobby escondido. Não estou falando apenas da parte profissional, acrescentou ele em voz baixa. Você é especial, Clara. Eu me sinto bem ao seu lado. À luz suave do abajur, Clara percebeu o leve rubor nas faces dele. Aquele homem forte, confiante, de repente parecia um adolescente envergonhado, e isso a comoveu profundamente. Eu também me sinto bem com você, respondeu ela. A relação entre eles se desenvolveu com calma e cuidado. Nenhum dos dois queria apressar nada ou tomar decisões impulsivas. Ambos tinham suas cicatrizes. Arthur contou a Clara sobre seu casamento fracassado, encerrado 10 anos antes, sobre a filha que estudava na Europa, e sobre a paixão pela arte, que acabou substituindo sua vida pessoal. Clara, por sua vez, compartilhou histórias dos anos vividos à sombra de um marido bem-sucedido, do apagamento lento de sua própria identidade, da tentativa de se moldar às expectativas alheias. Tia Margarida observava tudo com um sorriso discreto e aprovação silenciosa. Ele é um bom homem, Clarinha, comentou tia Margarida certa manhã, durante o café. Um verdadeiro cavalheiro à moda antiga. Desses, quase não se vê mais. Na véspera da viagem à capital para a montagem da exposição, Clara recebeu uma ligação inesperada de Marina, sua amiga dos tempos passados. Clarinha, você soube das novidades? Perguntou Marina, nervosa, indo direto ao ponto. Que novidades? Respondeu Clara, imediatamente alerta. Sobre o Eduardo e a nova parceira dele. O negócio deles está afundando. Acredita que já fecharam 2 lojas. As outras estão por um fio. Dizem que a Luciana reformulou completamente o conceito, e isso afastou os clientes. Para sua própria surpresa, Clara não sentiu nem satisfação nem pena. Apenas uma leve curiosidade. E eles, pessoalmente? Perguntou com calma. Ah,
Agora vem a melhor parte, disse Marina, abaixando a voz num tom conspiratório. A Luciana largou o Eduardo. Foi embora com o arquiteto mais jovem, com quem ela estava trabalhando em um novo projeto. Eduardo está furioso, mas não pode fazer nada. Ela ficou com a parte dela no negócio e agora está investindo no empreendimento do, digamos, novo namorado. Clara ouvia tudo como se fosse sobre outras pessoas. A dor que um dia rasgou seu peito havia desaparecido, deixando apenas uma serenidade distante. Pois é, a vida acaba colocando tudo no lugar, comentou Clara, com um tom quase filosófico. Clarinha, eu vi a matéria sobre você na revista, disse Marina, mudando de assunto com empolgação. Está maravilhosa. Quem diria que você era tão talentosa? E você está linda nas fotos. Parece que está iluminada. Depois da ligação, Clara ficou por um longo tempo parada à janela, olhando o jardim outonal. Era difícil acreditar que, apenas 6 meses antes, seu mundo havia desabado. E agora ali estava ela, à beira de uma nova vida, reconhecida por seu talento, seguindo finalmente a profissão com que sempre sonhou, e ao lado de alguém que a valorizava por quem ela realmente era. A abertura da exposição na Arte Moderne superou todas as expectativas. O amplo salão iluminado, bem no centro da cidade, tinha uma luz perfeita e uma disposição de obras cuidadosamente planejada. Arthur e a equipe da galeria haviam feito tudo para que as obras de Clara e de sua avó brilhassem juntas. Não fique nervosa, sussurrou Arthur, apertando levemente a mão dela antes do início da cerimônia. Apenas seja você mesma. Eles vão amar você, do mesmo jeito que eu amo. Clara entendeu o que ele não disse em voz alta. O diretor da galeria fez um discurso de boas-vindas emocionante. Esta exposição é a prova viva de que o verdadeiro talento não desaparece, ele disse. Ele atravessa gerações. Em seguida, um renomado especialista em arte tomou a palavra para falar sobre a importância da obra de Elizabeth Duarte na história da arte, e sobre o fenômeno do renascimento de sua técnica nas obras da neta. Quando chegou a vez de Clara falar, ela se surpreendeu a si mesma ao perceber que estava calma e segura. Não me considero uma continuadora do trabalho da minha avó. Diria, antes, que seguimos caminhos paralelos, separados apenas pelo tempo. Começou. Elizabeth Duarte foi forçada a esconder seu talento, a criar às escondidas, à sombra da família. Eu tive a chance que ela não teve, de me apresentar abertamente, de mostrar ao mundo o que sinto e vejo. E me sinto imensamente feliz por saber que sua técnica, sua visão artística, não se perdeu, mas encontrou continuidade nas minhas mãos. Após a cerimônia oficial, teve início o coquetel. Clara, como a grande homenageada da noite, permanecia cercada por jornalistas, galeristas e colecionadores. Respondia a perguntas, recebia elogios. Arthur, sempre atencioso, mantinha-se próximo, ajudando discretamente quando o assunto se voltava para temas técnicos mais complexos. No auge do evento, Clara notou uma figura familiar à entrada da galeria. Eduardo. Estava visivelmente envelhecido pelos últimos meses. Em suas mãos, um buquê de rosas vermelhas. Com o buquê nas mãos, Eduardo olhava ao redor, visivelmente hesitante. Quando avistou Clara, avançou em sua direção, atravessando o salão entre os convidados. Então é aqui que você está, disse ele com um sorriso forçado. Mal conseguiu um tempo para vir. Arthur, percebendo a atenção de Clara, deu um passo na direção dela, mas ela fez um leve gesto com a cabeça, sinalizando que conseguiria lidar com a situação. Olá, Eduardo, respondeu ela com voz firme e serena. O que te trouxe até aqui? Vi sua foto na revista, li a matéria. Ele estendeu o buquê de rosas vermelhas. Resolvi vir te parabenizar pelo sucesso. Sempre soube que você tinha talento. Clara não pegou as flores. Apenas fez um leve aceno de cabeça. Obrigada. Mas, se bem me lembro, você costumava dizer que pintura era uma perda de tempo. Eduardo ficou desconcertado. Ah, Clarinha, eram outros tempos. Outras prioridades. Mas agora eu vejo que você encontrou seu caminho. E fico feliz por você. Ele olhou ao redor com certa insegurança e baixou a voz. Será que podemos sair um pouco? Conversar com calma. Tenho algumas novidades. Que tipo de novidades? Perguntou Clara, já pressentindo o rumo da conversa. A Luciana e eu nos separamos, confessou Eduardo.
Ela não era quem eu pensava. E nesses meses, eu repensei muita coisa. Percebi o quanto fui injusto com você, disse Eduardo, fazendo uma pausa, como se esperasse alguma reação. Ao não receber resposta, continuou. Clarinha, eu sei que te magoei. Mas nós passamos tantos anos juntos. Talvez pudéssemos tentar de novo. Eu mudei, de verdade. Agora estou pronto para apoiar sua arte, sua carreira. Você pode continuar pintando, e eu cuido da divulgação, da parte prática. Ainda tenho contatos, conheço pessoas. Clara observava em silêncio. Diante dela não estava mais o homem seguro e arrogante de outrora, mas um Eduardo abatido, perdido, com o brilho apagado, o mesmo que um dia a humilhou publicamente, destruiu sua vida e tentou arrancar dela até a dignidade na hora do divórcio. E agora, voltava não por amor, mas por conveniência. O sucesso repentino de Clara, suas perspectivas, a tornavam novamente uma boa aposta. Sabe, Eduardo, disse ela com calma, eu preciso te agradecer. Agradecer? Ele franziu a testa, confuso. Sim, por ter feito tudo exatamente como fez naquela noite. Se você não tivesse anunciado o divórcio daquela maneira cruel, se não tivesse me traído com a Luciana, talvez eu nunca tivesse encontrado força para voltar àquilo que eu realmente amava. Eduardo, você me libertou. Ele não sabia o que responder. Então, você não está com raiva? Não. Já não estou mais, disse Clara, balançando a cabeça com leveza. Mas voltar, eu não posso, continuou Clara com serenidade. Agora eu tenho minha própria vida, meu próprio caminho. E tenho alguém ao meu lado. Nesse momento, Arthur se aproximou com 2 taças de espumante nas mãos. Desculpe interromper, Clara, disse ele, com um sorriso gentil. O diretor da galeria quer conversar sobre uma possível exposição individual sua na próxima temporada. Eduardo, este Arthur Ferreira, apresentou Clara, recebendo a taça. O homem que me ajudou a redescobrir a mim mesma e ao meu talento. Ela fez uma pausa e completou, pela primeira vez dizendo aquelas palavras em voz alta. E meu futuro marido. Arthur a olhou, surpreso por um instante. Mas logo sorriu com ternura e levantou a taça. Prazer em conhecê-lo, disse ele com elegância. Clara falou muito sobre você. Eduardo murmurou algo ininteligível, apertou de forma desajeitada a mão estendida de Arthur, e deixando o buquê sobre a mesa mais próxima, saiu apressadamente. Futuro marido? Repetiu Arthur, quando ficaram a sós, com um sorriso no canto dos lábios. Foi um improviso para o seu ex? Clara sorriu, um pouco envergonhada. Na verdade, foi mais uma previsão. Arthur a envolveu pelos ombros e a puxou para perto. E assim ficaram, no meio da galeria movimentada, cercados pelas obras de Clara. Quadros que falavam de transformação, de recomeços, de uma nova vida que nascia das cinzas da antiga. A exposição foi um enorme sucesso. Quase todas as obras de Clara foram vendidas, por valores que, apenas 6 meses antes, teriam parecido completamente inacreditáveis. Diversas galerias ofereceram parcerias, e uma editora renomada encomendou ilustrações dela para uma edição especial de clássicos da literatura. Como você está se sentindo? Perguntou Arthur, quando já estavam de volta ao quarto do hotel, após o encerramento da exposição. Estranho, admitiu Clara, com sinceridade. Como se tudo isso estivesse acontecendo com outra pessoa. Na primavera passada, eu era apenas uma mulher abandonada, sem profissão, sem perspectivas. E agora? Agora você é uma artista reconhecida, completou Arthur. Uma mulher financeiramente independente e... Ele fez uma pausa, sorrindo com doçura. A futura esposa de um historiador de arte completamente apaixonado por você. Clara riu, emocionada. Quando você fala assim, eu quase acredito em milagres. Mas não é milagre, respondeu Arthur, sério. É o seu esforço, o seu talento. E acima de tudo, a sua coragem de recomeçar. No dia seguinte, eles voltaram para casa. Tia Margarida os recebeu com um jantar festivo e os olhos brilhando de alegria. Nossa família, ou caem no abismo, ou alcançam as estrelas, disse ela, sorrindo. Antes de dormir, Clara subiu até seu ateliê. No cavalete, havia uma nova tela iniciada, parte da série sobre o renascimento feminino. Ao encará-la,
Sentiu uma harmonia completa dentro de si. A vida dera uma guinada inesperada, mas agora ela tinha certeza de que seguia seu próprio caminho. Estava grata por ter ao lado um homem disposto a caminhar junto, oferecendo apoio sem apagar sua luz. Após a bem-sucedida exposição na capital, a vida de Clara mudou de vez. Nunca mais voltou ao antigo apartamento. Os advogados concluíram o processo de divórcio à distância, e ela conseguiu uma compensação justa. Com independência financeira e reconhecimento profissional, Clara agora tinha liberdade total para decidir como queria viver. Na noite de Natal, em meio ao aconchego da sala de estar de tia Margarida, iluminada por velas e com o estalo suave da lenha no fogo, Arthur lhe fez o pedido oficial. Eu não sou jovem, nem rico, disse ele, estendendo a Clara uma pequena caixinha de veludo com um anel antigo. Mas prometo cuidar de você e do seu talento até o fim dos meus dias, disse Arthur, com a voz carregada de emoção. E eu prometo que você nunca vai se entediar, respondeu Clara, sorrindo ao colocar o anel no dedo. Casaram-se na primavera, em uma cerimônia íntima, sem pompas, apenas com os amigos mais próximos. Tia Margarida chorou de felicidade, e os colegas de Arthur da galeria presentearam os recém-casados com uma pintura de um artista contemporâneo, uma composição abstrata que simbolizava o vilarejo que se tornou o refúgio de Clara durante o momento mais difícil de sua vida. Agora, aquele lugar parecia ideal para criar. O silêncio, o ritmo tranquilo da vida, a proximidade com a natureza, tudo isso criava uma atmosfera que alimentava sua imaginação. Esse lugar me inspira, disse ela certa tarde, voltando de uma caminhada com Arthur. Tive a sorte de descobrir o legado da minha avó e de reencontrar a pintura. Mas quantas crianças talentosas nunca chegam a conhecer suas habilidades por falta de oportunidade? Eles passavam diante de um antigo casarão de 2 andares, com colunas na fachada, um edifício abandonado, que foi um clube social, fechado desde os anos 90. Clara parou e olhou para ele com atenção. Arthur, o que você acha? Perguntou, pensativa. Será que venderiam esse prédio por um preço razoável? Daria uma excelente escola de arte, disse Clara com os olhos brilhando. Arthur observou atentamente a fachada do prédio. Vai precisar de uma reforma completa, claro. Mas a ideia é maravilhosa. Uma escola com o nome de Elizabeth Duarte, disse Clara, empolgada. Poderíamos ensinar a técnica única da minha avó, e não apenas para crianças de famílias ricas, mas para todos os que tivessem talento, independente da renda. Não só uma escola, então, completou Arthur, mas algo como um projeto social. Exatamente, confirmou Clara com entusiasmo. O que recebo com a venda das minhas obras é mais do que suficiente para iniciar a restauração do prédio e cobrir os custos iniciais. E podemos buscar patrocinadores entre os colecionadores, criar um fundo de bolsas para jovens talentosos. Os olhos de Clara brilhavam com aquele mesmo fogo especial que surgia sempre que ela se colocava diante de um novo quadro. Arthur a abraçou com carinho. Foi por essa mulher que eu me apaixonei, sussurrou ele. Determinada, cheia de ideias e propósito. Vamos tentar? Perguntou ela. Vamos sim. Tenho alguns contatos no Ministério da Cultura. Podemos pedir um incentivo, talvez até um edital de fomento ao patrimônio e à educação. Montar a escola de arte foi mais difícil do que eles imaginavam. Levou quase um ano para regularizar todos os documentos, restaurar o prédio, adquirir os equipamentos e desenvolver o programa pedagógico. Mas, a cada novo passo, o sonho ganhava forma. Faltando apenas 2 semanas para a inauguração da escola, Clara recebeu uma ligação inesperada. Clara? Disse a voz ao telefone. Sim. Quem fala? É o Eduardo. Ela reconheceu de imediato a voz do ex-marido. Olá, Eduardo, respondeu com tranquilidade. A que devo a honra? Soube do seu projeto da escola de arte, disse-lhe após uma breve pausa. E gostaria de oferecer um patrocínio em nome da empresa Montenegro e Parceiros. A sua empresa ainda existe? Perguntou Clara, surpresa. Sim. Eu comprei a parte da Luciana e reestruturei tudo. Os negócios vão bem, disse ele, com um certo orgulho na voz. Então, o que acha da proposta? Seria uma boa jogada de marketing para ambos. Clara ficou em silêncio por alguns instantes, avaliando com calma. Sabe, Eduardo, eu agradeço sua vontade de ajudar, mas acho que é melhor seguirmos caminhos independentes.
Nossas vidas tomaram rumos diferentes, continuou, e isso foi melhor para nós dois. Mas obrigada, de verdade, pela oferta. Entendo, respondeu Eduardo após uma breve pausa. Ainda assim, desejo muito sucesso a vocês. De coração. Obrigada, disse Clara. E desejo o mesmo a você. Ao desligar, sentiu algo se encerrar de forma definitiva. Nenhuma mágoa, nenhuma tristeza, apenas uma aceitação serena e uma discreta gratidão pelas lições aprendidas. A Escola de Arte Elizabeth Duarte foi inaugurada em um dia ensolarado de setembro. Na cerimônia, estavam presentes autoridades locais, jornalistas de veículos regionais e nacionais, colegas de Arthur, os primeiros alunos e seus pais. Clara, elegante em um vestido sóbrio, cortou a fita simbólica diante da entrada do prédio restaurado. Hoje, não abrimos apenas uma escola, disse ela ao microfone, mas uma porta para um mundo onde cada criança pode descobrir sua própria voz artística. Um lugar onde o que importa não é a origem social, e sim o talento. Onde técnicas antigas se encontram com uma visão contemporânea do mundo. A primeira turma contava com crianças de idades entre 8 e 16 anos. Metade das vagas havia sido reservada para jovens talentosos de famílias de baixa renda, que estudavam gratuitamente graças ao fundo de bolsas criado por Clara e Arthur. A escola rapidamente ganhou notoriedade na região. A metodologia de ensino, que unia a técnica única de Elizabeth Duarte a abordagens contemporâneas, produzia resultados surpreendentes. As crianças não aprendiam apenas a desenhar. Elas descobriam sua própria linguagem artística, aprendiam a expressar emoções por meio das cores e das formas. Clara descobriu em si um talento natural para o ensino. Sabia como se conectar com cada aluno, enxergar sua individualidade e guiá-lo em seu próprio caminho criativo. Especialmente tocava seu coração trabalhar com aqueles que não recebiam apoio em casa. Ela via neles o reflexo de sua própria juventude, quando seus sonhos artísticos não encontravam eco na família. Arthur cuidava da parte administrativa e também dava aulas de história da arte. Seu vasto conhecimento e entusiasmo faziam de cada aula uma viagem envolvente por diferentes épocas e movimentos culturais. Tia Margarida, apesar da idade, também participava do projeto. Conduzia um ateliê para os mais pequenos, ensinando-os a distinguir cores e formas por meio de brincadeiras. 2 vezes por ano, a escola organizava exposições com os trabalhos dos alunos. A esses eventos compareciam especialistas em arte, galeristas e colecionadores. Alguns dos formandos da primeira turma já haviam recebido convites de escolas de arte prestigiadas do país. Nas horas livres, fora do ensino, Clara continuava a produzir suas próprias obras. O tema da transformação feminina seguia central em sua arte, mas agora incorporava novos elementos: a ligação entre gerações, a transmissão de conhecimento, o renascimento do que foi perdido. Um lugar especial em seu ateliê era ocupado pelo retrato de Elizabeth Duarte, não um pequeno autorretrato encontrado na caixa, mas uma grande tela criada por Clara a partir de fotografias e de suas próprias impressões. Nela, a avó era retratada não jovem, mas em sua maturidade, uma mulher forte, de olhar penetrante, cercada por símbolos de sua arte secreta. Certa manhã de sábado, quando Clara estava conduzindo uma oficina para o grupo de alunos mais velhos, uma menina da turma infantil apareceu timidamente no ateliê. Era Luna, filha da bibliotecária local, uma aluna promissora. Professora Clara, quem é essa mulher? Perguntou ela, apontando para o retrato. É minha avó, Elizabeth Duarte, respondeu Clara. Uma artista talentosa que, por causa das circunstâncias da época, não pôde expressar todo o seu dom. Mas sua técnica sobreviveu e foi passada para mim. E agora, eu a passo para vocês. Luna observava o retrato com atenção. Ela tem os olhos parecidos com os seus. E parece que brilha por dentro. Exatamente isso, sorriu Clara. Esse brilho que você vê, ela falava sobre ele em seus escritos e esboços. Sabe, encontrei os diários dela por acaso, no sótão de uma casa antiga, num dos momentos mais difíceis da minha vida. Parece até conto de fadas, admirou-se Luna. De certa forma, sim, concordou Clara. E a maior lição que aprendi foi, às vezes, os maiores tesouros estão escondidos nos lugares mais inesperados. A gente só precisa estar pronto para enxergá-los e aceitá-los. Outros alunos, ao ouvirem a conversa, se aproximaram.
Sempre gostavam das histórias da professora Clara, não apenas sobre técnicas e artistas, mas também sobre a vida, sobre a busca por si mesmo, sobre superar dificuldades. Lembrem-se disso, crianças, quando forem procurar inspiração ou o próprio caminho. Ela pode estar escondida num sótão empoeirado, numa velha caixa, num livro esquecido ou dentro de vocês mesmos. Pode ser um talento que vocês nem sabiam que tinham. O mais importante é acreditar em si e não ter medo de recomeçar, mesmo que a vida mude de rumo de repente. Naquela noite, ao sair para a varanda da escola, Clara respirou fundo o ar fresco da primavera. Logo seria o fim do ano letivo, a exposição de formatura, os encontros ao ar livre durante o verão e, no outono, uma nova turma de crianças talentosas que ela ajudaria a florescer. Arthur se aproximou por trás e a abraçou pelos ombros. Em que está pensando? Em como a vida é curiosa, respondeu Clara, encostando-se no marido. 1 ano atrás, tudo parecia ter desmoronado. E agora? Agora eu sou feliz, Vitor. Verdadeiramente feliz. Eu sei, disse ele, beijando-a na têmpora. Você irradia luz, como nas pinturas da sua avó. Eles permaneceram abraçados na varanda da escola, sob a placa com o nome Elizabeth Duarte. As luzes ainda brilhavam nas janelas. A turma mais nova terminava a última atividade do dia. Ao fundo, soavam o riso das crianças e a voz doce de tia Margarida, contando uma nova história. A vida de Clara Montenegro tomou um rumo inesperado, passando pela dor e pela decepção até reencontrar a si mesma e uma nova felicidade. A velha caixinha empoeirada no sótão revelou-se o verdadeiro tesouro, aquele que a ajudou a lembrar quem ela era antes que o mundo a fizesse esquecer. O sol do entardecer dourava o topo das árvores, e em seus raios, Clara teve a impressão de ver o sorriso aprovador da avó, uma mulher de coração indomável e alma profundamente ligada à arte verdadeira. Obrigado por acompanhar essa história. Perdoem qualquer erro e deixem nos comentários o que acharam. Se você gostou, não esqueça de curtir.